Hoje, primeiro domingo do mês de julho, mês em que nós temos o começo do segundo semestre, ou da segunda metade do ano. Eu te pergunto, qual a sua expectativa para esse mês de julho? O que é que você espera para o segundo semestre, para o restante do ano? Nós temos visto, ouvido notícias entristecedoras. Nós mesmos sofremos às vezes com as reveses, com as tribulações, com as aflições e também com frustrações de alguns planos, em alguns aspectos que podem trazer para nós, ter trazido ou trazer para nós um estado pontual, meio desesperador, num momento ou outro da nossa caminhada. É uma realidade que todos nós atravessamos e sabemos que está sendo um período meio conturbado na economia, com a inflação dos alimentos, dos remédios, dos planos de saúde, alta geral de preços, queda nas bolsas, não é assim? Ainda mais teremos nesse semestre o impacto do processo eleitoral com seus debates, suas acusações, suas mentiras e fake news, as disputas e contendas entristecedoras. Vigiemos para que isso não entre no nosso coração e afete nosso relacionamento, porque não compensa afetar relacionamento com ninguém por causa disso. Qual a sua perspectiva a respeito do futuro próximo ou mais distante? Você acredita que haverá uma piora ou melhora no ano que vem? E nos próximos 10, 20, 30, 40 anos? Qual a sua esperança para daqui 100 anos? Pastor, aí já passou demais, velho. Alguém aqui pretende viver de hoje até mais de 100 anos aqui nessa terra? Como não nos desesperarmos com alguns acontecimentos? Como podemos encontrar esperança nesses contextos que nós vivenciamos? Vamos ler a palavra de Deus, vamos falar sobre esperança. O nosso tema vai ser mantendo a esperança. E mantendo a esperança na realidade da vida eterna e não deixando que a esperança seja frustrada também para essa vida. Até chegar o dia da vida eterna, nós temos muito chão para andar. Temos muitas coisas a realizar. Então vamos manter a esperança na realidade da vida eterna e não deixar que a esperança seja frustrada também para esta vida, para essa caminhada. Combinado assim? Um versículo apenas, projeta para nós 1 Coríntios 15, versículo 19. A versão que nós usamos, a versão revista e atualizada, tradicionalmente chamada de RA. Você pode ler comigo? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos repetir? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar. Peço ao Senhor para falar ao seu coração. Se você está afetado ou afetada por algum estado de desesperança, por alguma situação de frustrações, por algo que te incomoda muito no interior, peço ao Senhor agora para falar contigo. Esta mensagem o Espírito Santo dá para renovar e fortalecer o nosso ser. Ó Pai, nos submetemos ao Senhor, a Tua palavra, pedimos a vida, pedimos o renovo da paz, o renovo da esperança, pedimos ao Senhor a manifestação, Pai, de uma maneira poderosa, atuando em nós, fazendo que a palavra entre nos nossos ouvidos, desça ao coração e produza frutos, o fruto pelo qual ela foi enviada. Que só alcance também os que estão nos ouvindo, ó Deus, da sua casa, do seu trabalho, todos que nos assistirão em qualquer momento, em qualquer lugar. Alcança de igual maneira, faz a tua obra, por favor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A versão NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. A versão Nova Tradução Linguagem de hoje diz assim: se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. E a versão revista
corrigida e revisada, diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quem o Espírito Santo capacitou para escrever este versículo, num contexto do capítulo 15, que fala de ressurreição, e também muitas outras palavras inspiradas por Deus para o nosso ensino, para a doutrina, quem o Espírito Santo usa é o apóstolo Paulo, ou foi o apóstolo Paulo, que é reconhecido como o teólogo da esperança. Fiz a continha. A teologia de Paulo tem um viés essencialmente escatológico, voltado para a doutrina das coisas futuras, pelo modo como ele centraliza a esperança na cruz e na ressurreição. Paulo enfatiza muito. Na nossa tradução revista e atualizada, a palavra traduzida como esperança aparece 107 vezes, é interessante, juntando Antigo e Novo Testamentos. E somente Paulo utiliza essa palavra 38 vezes nas epístolas, é interessante isso. 38 vezes, mais 5 vezes nas defesas em Atos dos Apóstolos, em que ele diz que ele está sendo julgado pela esperança da promessa. Outro momento ele fala perante o rei que ele está sendo julgado pela esperança na ressurreição dos mortos. Ele usa 5 vezes em Atos nessa defesa, e total de 43 vezes, quer dizer 40% das vezes que a palavra aparece, é Paulo que usa. Por isso que ele é chamado de o teólogo da esperança. Mas em toda a Bíblia, não somente a palavra esperança em si aparece com o sentido dado, mas outros verbos e substantivos também fazem parte do campo semântico da esperança. Você que conhece de linguística, né, sabe que há esses verbos, e diz o quê? O verbo esperar, o verbo aguardar, de uma maneira muito enfática, o aguardar ansiosamente e o esperar pacientemente. Quais os significados bíblicos de esperança? Pelo menos 3 palavras, 2 do hebraico e 1 no grego. A palavra tikvá, que vem do verbo gavá, significa olhar esperançosamente em uma direção particular. É ter um fio de esperança em algo que você está realmente convicto que acontecerá. Outra palavra, yashau, aponta que a esperança significa permanecer confiante, ou pode se traduzir como aguardar pacientemente. Uma terceira palavra, já do grego do Novo Testamento, que Paulo usa inclusive, elpis, é utilizada para apontar que esperança é permanecer confiante em uma promessa. Só que os historiadores contam que os gregos utilizavam essa palavra elpis para a atitude de quem espera ou aguarda qualquer acontecimento, porém quer seja bom ou ruim, um acontecimento alegre ou triste, feliz ou infeliz. E os filósofos gregos, que deixam essa herança para a nossa filosofia até hoje, diziam que a esperança era algo que poderia ser considerada vã e ilusória. Porque as pessoas tinham esperança, mas não sabiam se acontecer, podia ser uma coisa boa ou coisa ruim. Então era algo vão, ilusório, não estimulavam tanto essa vida de esperança. Um conceito filosófico geral é que a esperança é o ato de esperar o que se deseja e está relacionado com expectativa e também com fé. A própria filosofia, ainda que não cristã, ela reconhece, ou os filósofos não cristãos reconhecem que esperança está ligada à fé. Ter esperança é ficar em estado de espera, é estar na expectativa, é presumir que algo acontecerá baseado na fé e assim confiar, e assim permanecer. Esperança é a tendência de aguardar um bem futuro e possível, que embora incerto, cresce, Deus tornará certo. Para nós cristãos é isso. A esperança ela é ativada, segundo os estudiosos, sempre que surgem situações de tensão psicológica, situações adversas, tribulações, lutas. A esperança é ativada em nós, quando nos sentimos privados de algo, quando sentimos em risco de alguma maneira, quando nós temos um desejo ardente por algo que a gente não vê a condição de realizar. A esperança então é ativada. Nós julgamos que podemos alcançar algo daqui a pouco, daqui a um mês, daqui a um ano, por meios próprios, pela luta, pela batalha, ou então por ajuda de outro, que no nosso caso é pela ajuda da bondade e da misericórdia de Deus. O certo é que sem esperança nós não vivemos. Você vive sem esperança?
Todos nós vivemos por esperança e com esperança. Um resumo filosófico para estar falando aqui, fechando essa introdução, é que a esperança não é produto da nossa vontade, mas de uma espontaneidade, cujas raízes nos escapam, porque ela não é genuinamente uma manifestação do homem, porque não encontramos na estrutura da nossa vida biológica, nem na nossa vida intelectual, uma razão que explica a esperança. Ou seja, não é do ser humano produzir esperança, ter esperança em si. É algo que nós nascemos, algo que é ativado em nós, é algo que nós cristãos sabemos que foi dado por Deus. É uma semente que Deus plantou, a semente da esperança, é algo que Deus colocou dentro de nós e que é ativado sempre que nós precisamos. Qualquer momento de maior desespero, Deus pode ativar e Deus ativa a esperança, não somente em você e eu que cremos, mas no ser humano, na humanidade de forma geral. Deus ativa a esperança. Por isso, nós devemos estar atentos para essa condição. Eu estou esperando em quê? Eu estou esperando o quê? Eu estou esperando em quem? Em quem deposita a minha expectativa? Em quem deposito a minha confiança? Em quem eu acho que haverá uma solução para resolver tal e tal coisa? Para o meu futuro, para o futuro da minha família, para o futuro da minha cidade, do meu estado, da minha nação, da terra. Precisamos pensar sobre esperança. E principalmente precisamos pontuar, posicionar, porque eu e você podemos ter perspectivas e comportamentos diferentes quando nós vivenciamos a esperança. Por isso que Deus usa os profetas, os apóstolos, muitas e muitas vezes para nos desafiarem a atitudes de esperança. Como é certo que nós teremos tribulações, aflições, angústias e estados que apontam para uma desesperança quanto à possibilidade de acharmos, de encontrarmos, de enxergarmos uma solução, Deus dá na palavra muitos chamados a que nós reposicionemos e nos mantenhamos com expectativa, com esperança, com certo ânimo de que algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Amém? Esse conflito está bem desafiado aqui no versículo que nós lemos. O apóstolo Paulo, apóstolo da esperança, fala muitas vezes sobre isso, e ter esse foco escatológico, quer dizer, nas coisas futuras. A esperança para ele é principalmente a esperança da vida eterna, a esperança nas coisas do alto. Ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, ou seja, se você está apegado em Cristo, só pensando nas coisas daqui, você se torna uma pessoa infeliz. E ele diz, pode se tornar o mais infeliz dos homens. Quem apega a Jesus, pensando só nas coisas terrenas, materiais. E nós vemos isso prefigurado na chamada doutrina ou teologia da prosperidade, em que as pessoas vão para as igrejas, para as campanhas, buscando uma resposta material, uma cura, comprar o seu imóvel, o seu carro, ter alguma manifestação visível, palpável, para dizer que realmente Deus está cuidando, que Deus está abençoando, porque nessa teologia, nessa compreensão preconizada e erroneamente ensinada, a riqueza ou obter bens, obter vitórias, é um sinal do favor divino. Não se concebe que um crente sincero, verdadeiro, passe por tribulações, enfrente lutas. Mas precisamos estar lembrando. Então, mantendo a esperança, primeiro na realidade da vida eterna, e não deixando que a esperança seja frustrada também para essa vida. Manter a esperança na realidade eterna vai nos tirar de estados desesperadores. Sim, se nós focarmos a nossa esperança nessa realidade, nós veremos que alguns estados que causariam desespero serão trabalhados no nosso interior e sairemos do abismo com uma facilidade maior, ou nem entraremos no abismo, quando eu digo abismo no sentido emocional. Foque corretamente e receba uma bênção de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, ele diz, versículo 4, o irmão Valdir Lucas vai projetando os versículos para nós. Romanos 15, 4, ele diz, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Tudo que Deus escreveu, desde
o primeiro versículo da Bíblia. Você lembra o primeiro versículo da Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Até o último, de Apocalipse. Tudo que ele escreveu é para o nosso ensino, a fim de que nós tenhamos paciência, consolação e esperança através da Escritura. Então vamos analisar algumas situações mais complicadas, complexas, e uma especialmente mais desesperadora que um ser humano pode passar na terra. Sofrimento como nenhum outro passou ou passará. O personagem é Jó. Lembre de Jó. Jó capítulo 14, se você quiser abra a Bíblia, nós teremos a projeção também. Você que está em casa, Jó capítulo 14, nós vamos ler vários versículos aqui em Jó 14, depois 17, até contextualizar esse ensino que nós trazemos nessa noite. O Espírito Santo moveu meu coração durante vários dias para meditar, para mastigar essa palavra, para ler comentários e chegar a uma conclusão prática para nós aplicarmos hoje e no final orarmos. Jó capítulo 14 diz assim: o homem, você lembra o contexto de Jó, antes de ler? Já estava lá no pó, na cinza, tinha perdido os 10 filhos, os bens, a própria esposa desesperada, não é porque ela não cria, não era crente não, é porque ela estava desesperada de perder 10 filhos, é totalmente compreensível, desesperada com a doença do marido, e ele falando, olha, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ela chega para Jó e faz a proposta: Jó, por que você consegue a sua integridade? Por que você ainda teme a Deus dessa maneira? Por que você expressa essa fé? Amaldiçoa a Deus e morre logo, porque a única solução para você é morrer. E Jó se assenta no pó e na cinza, raspando-se com cacos de telha, a Bíblia diz. Depois vem os amigos de Jó, ficam 7 dias, 7 noites, calados, sem falar uma palavra, sofrendo com Jó ali. Depois, quando abrem a boca, começam a fazer acusações várias, de falta de fé, de pecado e etc. E Jó, no meio desse contexto, também tem seus discursos, e eu fico impressionado como o Espírito Santo dá equilíbrio a Jó, para no meio de tanto sofrimento falar um discurso tão maravilhoso, palavras tão tocantes, gente. Não é palavra de um filósofo todo cheio de saúde, ou de um pregador, de um poeta, não. Palavra de um homem que está no pó e na cinza, sofrendo com esse equilíbrio. É interessante, a psicologia tem que estudar muito esse assunto e provar para nós que é possível sim, mesmo em meio ao sofrimento, né, a pessoa continuar firme em nome de Jesus. Amém? Mas Jó tem seu momento. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Ele diz: nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e os fazes entrar em juízo contigo. O que ele está sentindo aqui? Que realmente ele está recebendo um juízo de Deus. Ele está dizendo: olha, o homem nasceu para morrer mesmo. Eu não precisava sofrer esse tanto que eu estou sofrendo, não. O Senhor entrou em juízo comigo, bastava me matar. Vamos pensar dessa maneira. Bastava me matar logo de qualquer outro meio, ou por qualquer outro meio, e não por esse sofrimento que eu estou passando. Aí ele fala: quem da imundícia pode tirar coisa pura? Eu estou aqui na imundícia, quem é que pode tirar coisa pura disso? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites além dos quais não passará. Desvia dele os olhares para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Aí Jó faz aquela afirmação que nós cantamos num cântico, que fala assim: a esperança para o ferido, como árvore cortada, marcada pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado o seu tronco morrer. E aí? A esperança para você. Mas Jó fala aqui que não há esperança para ele não. Ele está falando: olha, há esperança para a árvore, porque mesmo cortada, se deixar lá as raízes na terra, mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Já viu isso? Aquela plantinha que você cortou, me lembrei quando eu estava lendo e relendo esse versículo, de uma planta, uma árvorezinha que certa vez cortei ali no quintal, e aí cortei e deixei lá, mas não arranquei a raiz. Passado um tempo, essa árvore foi crescendo, 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 e quando eu fui cortar de novo, deu trabalho, porque ela já estava passando ali da altura da casa,
E deu trabalho. Para mim resolver o problema, eu tive que arrancar a raiz, coloquei ali, cortei tudo e coloquei algo ali para poder queimar naquela raiz, um óleo, e fui colocando fogo, foi queimando, depois arranquei e depois cimentei em cima. Aí a árvore não brotou mais não. Certo? Jó está dizendo, olha, para uma árvore, se ficar com o tronco na terra, há esperança, mas o homem, porém, morre e fica prostrado. Versículo 10, expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Morreu, acabou, é como se ele dissesse aqui, enquanto existirem os céus, não acordará, não será despertado do seu sono. Que me encobrisses na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se fosse, e me pusesse um prazo e depois te lembraste de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Ele está perguntando. Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia, teria saudade da obra das tuas mãos. Ele está combatendo com Deus, está debatendo. Deus aceita isso, meu irmão, minha irmã. Deus não aceita blasfêmia, murmuração, mas questionamentos ele aceita. Ele é Deus. Ele não estranha quando você e eu estamos assim meio atribulados e perguntamos, meu Deus, me ajuda, Deus, não estou entendendo. Ele aceita que a gente fale com ele. Depois ele responde para Jó e resolve o caso. Você vai ler lá no livro até o final. Mas Jó está dizendo, até contarias, versículo 16, até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades, como um monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar. Como as águas gastam as pedras e as cheias arrebatam o pó da terra, assim o quê? Destróis a esperança do homem. Ele tomou aquelas palavras daqueles amigos, que Deus estava em juízo com ele, que ele estava em pecado, que não tinha mais jeito, que a vida acabou, que o melhor é morrer, que a solução era morrer mesmo, que ele ia morrer mesmo. E ele fala, a esperança do homem é destruída dessa maneira. A esperança minha, ele pode dizer assim, a minha esperança está destruída. Jó capítulo 17, versículo 11, nós teremos a projeção também. Os meus dias passaram, e se malograram os meus propósitos, ou seja, eu tive a minha esperança frustrada, eu não tive bom êxito, eu fui malogrado dos meus propósitos, as aspirações do meu coração também malograram-se. Convertem-me a noite em dia, e a luz, dizem, está perto das trevas. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, o que ele clamava ao sepulcro, à sepultura? Tu és meu pai, e aos vermes que o infectavam, que estavam ali na sua carne, ele diz, vós sois minha mãe e minha irmã. Aí ele fala, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? E aí ele, no versículo que nós pararemos aqui, ele diz, ela, a minha esperança, descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Contexto o quê? De desesperança, de entrega, não tem mais jeito, a minha condição é essa, eu me resigno, eu aceito o estado, eu vou morrer mesmo, acabou, não tem jeito, meu sofrimento é esse, minha vida termina com essa derrota, ele está dizendo assim, minha vida termina com essa derrota. A grande virada no pensamento de Jó, é quando em meio ao sofrimento, depois de expressar que a sua vida estava acabada e que sua esperança estava destruída, o Espírito Santo sopra nele a certeza de fé, a confiança que acende uma esperança em Jó. Vamos ao capítulo 19, 2 versículos apenas, você já conhece, é só reler para nós relembrarmos. Ele está dizendo nesse contexto todo, que ele ainda tem esperança, e o versículo 26 ele fala assim, depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. No versículo anterior ele fala, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu tenho um Redentor, eu estou sofrendo, pensando em juízo sobre mim, pensando que a minha iniquidade está julgada, que eu estou condenado, que não tem jeito para mim, mas eu tenho um Redentor que vive, um Redentor que vai se levantar sobre a terra. E ele diz o melhor, depois eu, revestido, este meu corpo da minha pele, esse meu corpo putrefato, esse meu corpo sofrendo, em minha carne verei Deus. E olha a afirmação de Jó no versículo 27.
Leia comigo, por favor. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Ele começa já a sentir saudade da glória. Ei, maravilha, hein? Saudade daquele dia que ele vai encontrar com o Senhor. Parece que ele está experimentando já. E ele está experimentando no seu ser, na sua alma, essa presença de Deus. Ele sabe que vai chegar mesmo o dia dele partir. Mas ele já sabe que ele estará com o Senhor. Eu o verei. Eu vou passar por tudo que o ser humano passa. Mas eu que estava sem esperança, a esperança tinha morrido, a esperança estava destruída, a esperança minha era só acabar logo esses dias aqui e passar por esse sofrimento aqui e ser sepultado. Agora eu ganhei uma esperança diferente. O apóstolo Paulo passa por isso também, gente. Ele enfrenta situações de tribulações tão grandes no exercício do ministério, que ele declara aos coríntios, segunda epístola, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. 1 Coríntios 1, 8. Pode marcar aí para você ler. A versão NVI traduz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança. Veja bem, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Esse servo do Senhor, apóstolo da esperança, sentiu que a vida seria ceifada, que a vida chegaria ao fim por causa das perseguições, dos atentados, das prisões, dos açoites, dos apedrejamentos, de tantas lutas que ele passa por causa do Evangelho. Ele começa a sentir que não tinha mais esperança de que viveria por muito tempo, mas sim que seria morto em meio à batalha. Porém, Paulo, assim como Jó, consegue se manter firme no espírito, firme na mente, firme nas emoções, com a certeza da vida eterna, com a certeza da ressurreição final, com a certeza de que um dia estariam recebendo um novo corpo incorruptível e estariam para sempre com o Senhor. Você tem essa certeza no seu coração? Tem ou não tem? Se não tiver, eu recomendo que busque. A maior e a mais consoladora esperança deve ser essa, meu irmão, minha irmã. Estamos gastando um tempo maior nesse ponto. Por quê? Porque um dia, mais perto ou mais longe, morreremos. Um dia, mais perto ou mais longe, seremos ceifados dessa terra. Como diz alguns, se Jesus não voltar antes, mas Jesus vai voltar para nos levar, quer seja na parousia, quer seja individualmente. Ele voltará para nos levar, vai nos recolher de alguma maneira. Um dia pereceremos fisicamente, mas ainda que aqui se rompa esse fio da esperança quanto à vida física, nada que passarmos, nada que enfrentarmos, pense nisso, pode nos tirar a certeza da salvação. Se nós temos essa certeza de salvação, essa fé em Cristo, ela não nos será tirada. A vida prometida, a vida eterna, declarada, escriturada, selada pelo nosso Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, está garantida. Amém ou não? A palavra diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um dia a morte física nos vencerá, mas no dia final a morte será tragada pela vitória. Eu gosto desse versículo que o apóstolo Paulo usa no contexto de Romanos, aliás, de Coríntios, 1 Coríntios 15, nesse mesmo trecho que nós lemos. Ó morte, onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque está escrito: a morte foi tragada pela vitória. Então morte haverá até o fim. Amém ou não? Paulo chega a escrever aos Tessalonicenses: irmãos, eu estou escrevendo para vocês não ficarem sofrendo como os demais que não têm esperança. O que vai acontecer? Todos morreremos. Todos morreremos, não tem jeito não. O seu ente querido vai morrer. Sim, um dia você também vai morrer. Mas quando o Senhor tocar a sua trombeta, ao soar da trombeta, os mortos em Cristo, o quê? Ressuscitarão primeiro.
e nós, se estivermos vivos, ele fala, os que estivermos, porque ele escreveu vivo. Mas eu mudo a condição temporal. Nós, se estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Ninguém chegou antes. Hebreus capítulo 11 diz dos heróis da fé e mostra no final que todos esses morreram esperando o cumprimento da promessa. Esperando. Todavia, sem nós, não serão aperfeiçoados. Estão aguardando o dia de todos ressuscitarmos juntos, e os que estiverem vivos serão arrebatados para estarmos com o Senhor para sempre, na presença dEle, desfrutando da vida eterna que Ele nos deu. Você já tem essa certeza? Você já tem essa esperança no seu coração? Novamente digo, se não tiver, creia hoje. Se arrependa hoje. Se entregue a Deus de maneira completa, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Renda-se a Ele de maneira irrestrita. Receba Jesus e o Espírito Santo. Quem tem Jesus tem a vida eterna, quem nele crê não passará pelo juízo, mas terá a vida eterna. Ele declarou, eu confio nessa palavra, e na palavra que diz, Cristo em nós é a esperança da glória. Se você tem Cristo, você pode viver a esperança da glória. Pode sofrer, pode ser perseguido, pode adoecer, pode passar o que for. A esperança da glória, a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna permanece te animando, te fortalecendo. E nada, nada, nada tirará isso de você. Amém? Vamos fazer uma breve oração sobre isso? Põe a mão no seu coração, entregue a sua vida ao Senhor. Você que já se entregou, renove esse compromisso. Faz essa oração, você que está em casa, você que está me assistindo agora. Se entregue. Se arrependa de não ter feito isso antes. Confesse o seu pecado. Peça perdão. Creia que Jesus morreu na cruz, já foi cantado aqui. Na cruz amaste a mim e foste até o fim. Creia nisso. Peça o perdão, confie que Ele perdoa. E fala, eu quero viver para o Senhor, meu único Senhor, meu Salvador. Eu quero ter essa certeza de vida eterna. Se o Senhor nos levar hoje, e estivermos com Ele no coração firme na fé, estaremos descansando eternamente até o dia da ressurreição. Você se entregou? Você renovou o seu compromisso? Pode dizer 3 vezes comigo, aleluias? Aleluias! 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 Glória a Deus! Pode louvar com palmas? Amém? Precisamos manter também essa esperança. Agir para que essa esperança não seja frustrada nessa vida. Porque se Jesus demorar a nos levar, se Ele demorar a voltar, nós ainda temos muita coisa para fazer. Temos muitas batalhas e lutas para enfrentar. Não é pessimismo não, gente. Não é alarmismo não. Mas não há nenhuma comprovação de que as coisas se organizarão aí de um dia para a noite. Que a economia melhore do dia para a noite. Não há nenhuma afirmação de Deus que nós passaremos só pela bonança. Pelo contrário, a bonança sempre veio ali na vida dos servos do Senhor, depois de luta e tribulação. E a palavra previne que quando nós estivermos sofrendo, para nós não desesperarmos, porque virá o momento de bonança, de alegria. Mas também previne para quando estiver momento de alegria, de bonança, não ficarmos acomodados nisso, porque pode vir um momento de tribulação também em sequência. Precisamos pensar em não deixar a esperança ser frustrada aqui nessa caminhada, aqui nessa vida. Por que há situações em que a esperança é frustrada? Ou parece ser frustrada? Qual o resultado do momento? Há um versículo em Provérbios 13, 12, projeta para nós, por favor. Peço a você para ler comigo. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Você espera, coloca toda a pilha, coloca toda a sua energia esperando algo para um prazo tal, e aí não acontece. Vem o quê? Frustração. Fala a verdade. Não, eu sabia que podia não acontecer.
Eu imaginava, eu estava preparado para falar com as pessoas que te cercam, para não dar demonstração que você está numa situação emocionalmente para baixo. Vamos pensar assim. Mas você e Deus sabem que a frustração está lá dentro. E você já está falando, meu Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? Meu pai, oh meu Deus, o Senhor não me ajudou, o que eu fiz de errado? Não é assim que a gente faz? A gente passa. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Quando acontece o que a gente espera, a gente alegra, conta o testemunho, conta a bênção. Conta a bênção, meu irmão, conta a bênção, minha irmã. Oh, glória a Deus, aconteceu do jeito que eu queria, Deus deu a resposta, Deus está comigo mesmo. É assim que nós agimos. Isso é bom para nós, gente. Mas só que há a esperança que se adia. Por quê? Porque há expectativas que nós colocamos em alguma coisa, cuja realização se adiará ou mesmo nem se cumprirá. Por quê? Porque nós somos afetados por muitos fatores e, às vezes, em nossa natureza humana inclinada ao erro, ao pecado, às ansiedades, nós fazemos expectativas irreais, ilógicas, insensatas. Nós marcamos tempo para algo acontecer como se dependesse de nós, ou apenas do nosso plano, do nosso esforço, da nossa vontade. A gente foca em algo e acha que só vai ser feliz se aquilo acontecer, se acontecer na época certa, e crê firmemente, como eu creio no Senhor, vai acontecer. Tem gente que só falta falar assim, seja feita a minha vontade. Não é assim que a gente às vezes quer? Deus, eu quero desse jeitinho, dessa maneira, e assim, tal dia, tal hora, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. E quando eu falo, vai dar tudo certo em nome de Jesus, uma irmã abençoada fala assim, já deu, pastor, já deu certo. Eu falo, peraí, tempo futuro não chegou ainda não, vai dar, amém? Se deu, foi passado, amém? Futuro, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, eu creio. Mas vai dar tudo certo conforme a vontade dEle, conforme o propósito dEle. Certo, gente? Devemos nos lembrar que acima de tudo está a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem. E eu gosto de pensar numa palavrinha no meio disso aqui, coopere para o melhor bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o melhor bem nosso. Se nós amamos a Ele de verdade, o segredo está aí. Portanto, a esperança humana em si é limitada em muitos aspectos. Mas também nós podemos entender que muitos e muitos planos, gente, muitos propósitos, muitas necessidades e aspirações do nosso coração, que podem ser chamados realmente de esperança que temos no Senhor, são aprovados e coroados de êxito por Ele. Quantos planos você já fez e Deus aprovou, e Deus abençoou, e deu certo? Eu sempre penso nisso. Uma vez eu ministrava aqui, na quinta-feira, sobre algo semelhante de tempos e decisões, o coração do homem faz planos, e mencionei a questão de uma viagem. Você planeja a viagem, compra o pacote, compra as passagens, mas só Deus para falar se vai dar certo. É verdade? A minha irmã falou, pastor, nós compramos um pacote para uma viagem, tal. Quando chegou aí 3 meses antes, meu esposo quebrou a perna e não pudemos viajar. Eu lembro da irmã bem, só não vou falar quem é aqui, ela sabe, ela está aqui também hoje. Não deu para viajar, foi para fisioterapia, para cirurgia, para não sei o quê, e não deu para viajar, teve que renegociar o pacote, não é assim? Mas quantas vezes você faz o plano, compra o pacote, reserva um hotel e etc. e dá certo? Amém ou não? Deus não é maravilhoso? Então nós temos que pensar nisso. Muitas coisas a gente consegue realizar. Não é ficar olhando o que não conseguiu, não. É o que Deus tem aprovado e abençoado, gente. Uma expectativa diferente. Somos coroados de êxito. E isso nos tira das angústias, dos apertos. Nos coloca no equilíbrio, numa bonança, podemos dizer, de falar, graças a Deus, o Senhor é bom demais, o Senhor é maravilhoso. Aí vem as frases, né? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Mas eu lembrei hoje de manhã daquela música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Mas se não for, continua sendo Deus. Amém ou não? Que seja feita a vontade dEle. Será que a Bíblia fala então alguma dica para nós como não ter a esperança frustrada? Fala sim. Primeiro nós devemos entender qual é a fonte da nossa esperança. Humanamente falando, não é para a vida eterna que nós já temos não, é para aqui mesmo, para o nosso dia a dia. Qual é a fonte da nossa esperança? A palavra fala que nossa esperança é o Senhor. Nossa confiança deve ser totalmente nele. Um aspecto negativo primeiro, lá em Jeremias capítulo 17, você conhece tão bem esse versículo,
E a interpretação às vezes é equivocada, mas ele diz assim: assim diz o Senhor, Jeremias 17:5, se tiver projeto para nós. Assim diz o Senhor. O que ele diz? Vamos lá? Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Alguns usam isso para não confiar em ninguém. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala para não apartar o coração do Senhor e depositar confiança no ser humano, na sua própria força, no seu dinheiro, na sua inteligência, no seu trabalho, no seu cargo. Não deixe Deus de nada, de lado para nada. Coloque a confiança sempre nele, não nas coisas, não nas pessoas. Esse é o sentido do versículo. Quem aparta o coração do Senhor, quem tem a viva esperança e esquece de depositar confiança no Senhor e passa a confiar em si mesmo, no recurso, qualquer outro meio que o deixe apartado de Deus naquela situação, vai colher consequências. A Bíblia diz dessas consequências, gente. Será como o quê? Um arbusto solitário no deserto. Isso é bom? Um arbusto solitário lá, já está no deserto, sequidão e solitário. Não verá quando vier o bem. A sua morada será no deserto, ou seja, local de tribulações, lugares secos do deserto, terra salgada, inabitável. E se permanecer confiando em outro meio e não no Senhor, se não voltar atrás, diz a Bíblia, o estado final será de condenação, de apartamento total de Deus e do bem, e também destinado ao sofrimento eterno. Não tem a expectativa que Jó, que Paulo, que nós temos da vida eterna. Fica apegado a esse mundo e colocando esperança na economia, colocando esperança no fulano de tal, na fulana de tal, colocando esperança no plano de saúde, no hospital bom, no dinheiro que tem economizado, colocando expectativa nisso, nos títulos, nos estudos. Aspira tudo baseado, vai dar certo porque eu me preparei, porque eu... Gente de Deus, a confiança é no Senhor. Amém ou não? Confia nele. Quem tem a viva esperança e deposita essa confiança totalmente no Senhor, recebe as bênçãos prescritas na palavra. Continuemos ali em Jeremias capítulo 17, olha o versículo 7 comigo, leia comigo aí. Ah, mas não vamos repetir bem forte, vamos lá? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E aí ele descreve o contexto. Porque ela é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o quê? Fruto. É chique ou não é? É maravilhoso ou não é? Gente, o Senhor é bom. Outra consideração essencial é procurar viver em piedade e em contentamento, para não ter a esperança frustrada. Não deposite a esperança na instabilidade das riquezas, procura praticar o bem, as boas obras, a generosidade. 1 Timóteo 6, 7 a 8, o apóstolo da esperança escrevendo a Timóteo fala o seguinte: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Versículo 8, tendo sustento e com que nos vestir, e sejamos contentes. E ainda 1 Timóteo 6, versículo 17 até 19, ele diz, o apóstolo Paulo falando bem firmemente para Timóteo, porque provavelmente havia uma tendência naquele tempo como hoje, de não incomodar aquelas pessoas que atingiram um nível de riqueza e tal, não ficar falando coisas que a pessoa fica aborrecida, não, dá uma palavra assim mais tranquila. E o apóstolo Paulo está falando, Timóteo, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposita a sua esperança na instabilidade da riqueza. O problema não é ter bens e recursos, não. O problema é depositar a esperança nisso, a se tornar orgulhoso e orgulhosa com aquilo que é, com aquilo que tem. Não deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas deposite a sua esperança em quem? Em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. E fala com essas pessoas que têm recursos, para quê? Praticar o bem. Pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A esperança em Deus, a boa administração, o contentamento, a alegria,
a generosidade, as boas obras, tem que acompanhar quem tem a esperança da vida eterna, em todo o tempo. E outra consideração, para fechar nesse ponto, essencial, para não termos a esperança frustrada, é fugir do caminho do pecado. Perseverarmos no temor do Senhor e assim acharmos a sabedoria e guiarmos o nosso coração no caminho da retidão. Vamos lá em Provérbios 24. Tem um versículo que fala assim. Então, ele está descrevendo um contexto também de maldade e tudo. Então ele fala, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a sua esperança. A esperança que não é irreal, ilusória, uma esperança real mesmo. Que as coisas acontecerão, não será frustrada, haverá bom futuro, se achar o quê? Sabedoria. Provérbios 23, 15 até o 21, nós vamos ler e contextualizar. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Deus falando, exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. Por quê? Leia comigo. Deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Aí ele dá mais conselho. Ouve, filho meu, ser sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não esteja entre os farristas, os beberrões ou bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão, comilão, cai em pobreza, a sonolência vestirá de trapos o homem. Ele está dizendo o contexto do mundo. No outro versículo do Salmo, que eu já falei algumas vezes aqui, eu gosto muito dele, mais alegria puseste no nosso coração do que a alegria deles quando há fartura de cereal, de vinho, as festas, as celebrações, as orgias, regadas a todo tipo de prazeres. Quem teme ao Senhor, quem é sábio, foge do caminho do pecado, persevera no temor, acha essa sabedoria, guia o coração no caminho da retidão. Aí haverá o quê? A esperança de um bom futuro que não será frustrada. Você quer vivenciar isso, meu irmão, minha irmã? Para encerrar, nós falemos de alguns comportamentos de esperança, só resumido. Abraão, é interessante, diz a Bíblia em Romanos 4, 18 a 21, que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Esperando contra a esperança. Só esse versículo nós vamos mencionar. Essa frase é aparentemente controversa. Como alguém pode esperar contra a esperança? Não é? Esperar contra a esperança. Mas Abraão mostra isso. É um exemplo real para nós. Humanamente não havia qualquer possibilidade de acontecer o que Deus prometera a Abraão. Ele esperou 25 anos até ter o filho da promessa. Quantos anos ele tinha quando a sua esposa concebeu? 99. Com quantos anos Sara estava? 89. O menino nasceu, Abraão com 100 anos cravados e Sara com 90 anos cravados. É possível, nesse contexto de hoje, naquele tempo não era, e ainda mais hoje, uma pessoa com 100 anos, uma mulher de 90 anos, gerar um filho. Abraão creu contra a expectativa comum. Ele andava segundo a palavra, ele andava segundo a direção de Deus, orando, adorando, levantando altares ao Senhor por onde ele passava. E mesmo com as falhas ele creu. Isso foi contado, imputado por justiça até que a esperança se cumprisse. Lembremos e saibamos aqui e em outros contextos que há um tempo certo para os acontecimentos, gente. Há propósito de Deus sendo realizado em muitas coisas. Podemos mencionar Noé, com paciência construindo aquela arca, recebendo as zombarias. Depois, com paciência, levando a sua família e aqueles animais todos na arca, esperando o dia de Deus falar que era para sair da arca, das águas encherem a terra, das águas baixarem, de mandar aquele corvo, mandar a pombinha e etc., até ele sair e olhar a terra seca e pisar em terra seca. Ah, pastor, heróis de fé. Vamos lembrar de uma pessoa que a Bíblia menciona para contrastar com Abraão? Lá em Tiago, fala sobre obras. Raabe, que a mulher chama de prostituta lá da cidade de Jericó. Quando recebe, acolhe, esconde os espias. Eles fazem uma promessa: se você nos acolheu e se você crê que realmente Deus vai destruir essa cidade, você pode ser abençoada. Coloca um fio de escarlata, o fio da esperança. A raiz da palavra também é essa, fio da esperança. Coloca na janela e mantém você e seus parentes todos dentro da casa, que quando nós viermos destruir Jericó, o Senhor fará a destruição. Se você estiver lá com esse fio de escarlata, com essa esperança, com essa expectativa, com essa vigilância, com essa espera, você será poupado em sua casa. Foi ou não foi poupada?
e ainda entrou na linhagem do Messias Jesus. Há muitos exemplos que nós poderíamos citar de esperança cumprida nessa terra, nessa caminhada. Há muitos exemplos de coisas práticas do nosso dia a dia, situações reais de pessoas simples e humildes como nós, que esperamos no Senhor, que confiamos nele, que alcançamos o alvo da nossa esperança. Eu deixarei esses testemunhos para vocês mesmos pensarem, para vocês mesmos entenderem, conjecturarem durante essa noite, durante a semana, e olhar ao redor e lembrar de coisas que você já passou, que trouxeram esperança. Você já desesperou, angustiou, mas Deus te tirou daquele estado. Isso aumentou a sua esperança. A tribulação produz o quê? Perseverança, experiência e esperança. E a esperança não confunde, porque o Espírito Santo é derramado em nosso coração. Então pense nisso, para alegrar, para glorificar a Deus. Amém ou não? Faça esse exercício. Deus vai nos abençoando, vai nos enchendo de esperança. Ele promete nos dar a vida eterna e trazer muitas bênçãos nessa vida, apesar das nossas imperfeições, das nossas falhas, apesar das situações de aflições, angústia, tribulações, podemos manter esperança, meu irmão, minha irmã, e a mensagem final e a oração é essa: há esperança para mim e para você. Não desanime, não se entregue, continue crendo, lutando. Essa esperança nem sua é, foi Deus que te deu. Coloque em prática, ative, não fique tomando atitudes que frustre a sua esperança. Foque em Deus e crie energia e bom ânimo no seu coração, porque você estará apenas andando segundo aquilo que Deus já te deu e vencendo todo o contexto e sobressaindo. E se chegar a hora de morrer, vai morrer, mas vai para a glória. Amém? Vamos ficar em pé e orar? Temos um cântico aí de fundo, coloca para nós aí, meu irmão. Feche os seus olhos e pense. Alguma coisa está te desanimando, te trazendo certa desesperança? Contexto de tribulação? Ele é a nossa esperança. Cante um pouquinho e depois vamos orar para encerrar. Segurança quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em ti, Senhor. Tu és creia nisso. minha esperança. Ele é a nossa esperança, És o nosso refúgio, a nossa segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em ti. Segurar nas suas promessas, na sua palavra, no seu amor. Nunca, nunca nos deixa só. Glórias a Ele. Pode abaixar a música, vamos orar. Aleluias, Pai. Cremos nessa verdade, Pai. Confessamos que o Senhor é a nossa esperança. Confessamos que somos limitados, Pai, incapazes de ter em todo o tempo a plena convicção e esperança em Ti. Às vezes, Pai, nós nos pegamos, nos surpreendemos com a expectativa e a esperança em alguma coisa diferente. Mas nós queremos confessar que quando falhamos, ainda assim cremos que o Senhor nos ajuda. E queremos manter essa esperança, Pai. A esperança da vida eterna que o Senhor deu. Eu quero te glorificar, te agradecer, porque o Senhor garantiu que temos a vida eterna. E a esperança também para o dia a dia. Nos ensina a viver em contentamento, com o coração todo voltado para Ti. Nos ensina a viver, Pai, praticando as boas obras da generosidade, desapegando das coisas deste mundo, da confiança em qualquer meio, em nós mesmos, na força, na inteligência, nos recursos humanos. Nos ensina, Pai, a focar. E nos ensina também a fazer planos factíveis, planos lógicos, planos concretos, reais, que se cumprem no tempo do Senhor, para a nossa alegria.
E obrigado por tantas e tantas vezes que o Senhor coroa de êxito a nossa caminhada. Nós oramos assim, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém e amém. Que o Senhor te dê uma ótima semana de trabalho, de aula. Seja uma semana vitoriosa em todas as coisas. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus, seja convosco. Rebanho do Senhor, povo escolhido, povo separado, povo eleito, povo de propriedade exclusiva dele, que o inimigo não pode tomar da mão dele. Povo destinado a passar aflições e tribulações comuns, mas um povo destinado a vencer e ser mais que vencedor. Que a graça e a paz dele prevaleça sobre vós, pequenino rebanho do Senhor, e que essa graça e paz da parte do Pai, do Filho, do Espírito Santo alcance todos os irmãos que fazem parte dessa comunhão, o povo de Deus espalhado na cidade, no nosso país, na face da terra, e prevaleça essa paz, essa expectativa, essa esperança dia após dia. Que assim seja, em nome de Jesus, e todo aquele que crê diga amém, glória a Deus. Louve com palmas e celebra o Senhor, em nome de Jesus. Amém.